Então nós vamos ler o texto de hoje para a mensagem, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso número 12. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Pelo contrário, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Estejam sempre alertas, orem sempre, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isto. Irmãos, lembrem de nós nas suas orações. Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de mãos. Peço com insistência, pela autoridade do Senhor, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo está encerrando a primeira carta à igreja que está em Tessalônica. E é interessante ler esse finalzinho, quando ele diz que pede com insistência que, pela autoridade do Senhor, que esta carta seja lida por todos os irmãos. Porque, na verdade, aquela igreja, naquele tempo, ela não tinha essa estrutura que nós temos hoje. Aquela igreja daquele tempo, ela não tinha um templo bonito, confortável, como esse que nós temos hoje. A igreja daquele tempo era uma igreja que se reunia na casa das pessoas. Esse era o espaço que a igreja que estava se formando tinha. Eles iam periodicamente à sinagoga, como judeus, para aprender a palavra, para estudar. Mas aqueles que estavam nascendo nessa nova geração de servos de Deus, chamados cristãos, aqueles que estavam sendo alcançados e eles iam além do povo judeu, eles estavam se espalhando pelo mundo e crescendo. Então eles iam se reunindo em menores grupos nas casas, e aí essas cartas elas precisavam circular pelas casas para que todas as pessoas tivessem acesso àquilo que era a orientação do apóstolo Paulo para aquelas igrejas, para aquele tempo. E essa orientação ela chega até nós, e ela chega até nós com o peso, com a autoridade de palavra de Deus, para que a gente também olhe, para que a gente também siga essas mesmas orientações. Então a gente vê o apóstolo Paulo encerrando essa carta, e ele então está dando dicas, orientações a que o povo de Deus estivesse levando esta palavra a outros, para que o povo de Deus estivesse sabendo como deveria se comportar diante das outras pessoas, como deveria atuar no mundo, no contato com as pessoas, tanto dentro da igreja quanto fora da igreja, ou seja, tanto aqueles que já pertencem ao Senhor Jesus, quanto aqueles que ainda não pertencem ao Senhor Jesus. E aí nós vemos ele dando alguns conselhos. Ele começa falando a respeito do zelo e do respeito às autoridades, aqueles que estavam guiando, aqueles que estavam ensinando. Acredito até porque essas autoridades, ou seja, essas pessoas, esses líderes, deviam estar se multiplicando de uma maneira muito rápida, porque a igreja crescia de uma maneira muito rápida, e aí
líderes em grupos menores estavam aparecendo, surgindo, então eles precisavam ter essa autoridade dada pelo Senhor para conduzir e assumir também essa responsabilidade conduzindo este grupo. Mas eu quero focar um pouco mais no verso número 14, quando de maneira muito direta o apóstolo começa a falar, e nessa tradução que eu tenho, da tradução na linguagem de hoje, diz assim, verso número 14 do capítulo 5: pedimos a vocês, irmãos, que aconselhem com firmeza os preguiçosos, deem coragem aos tímidos, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Eu quero ler esses 4 itens, esses 4 tópicos, essas 4 orientações diretas do apóstolo Paulo com você e pensar sobre elas com você nessa noite. A primeira coisa que ele diz é: irmãos, aconselhem com firmeza os preguiçosos. A gente precisa saber lidar com todas as pessoas, a gente precisa saber falar com todas as pessoas. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é o seguinte: olha, se você está diante de alguém que é preguiçoso, fala com firmeza. Não dá carinho para ele, não. Dá carinho para ela, não. Não vem, ai, coitadinho, não. Chega junto com firmeza. Assim, olha só, levanta daí. Vamos procurar um trabalho. Vamos agir a vida. Vamos caminhar. Vamos em frente. Que história é essa de ficar aí, né, de preguiça? É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, fale com firmeza com aquele que está fazendo corpo mole, com aquele que está lá encostadão, né, deitado em berço esplêndido, né, sem querer botar a mão na massa. Irmão, tem muito preguiçoso nesse mundo aí afora, e você não pode estar incluído nesse grupo, não. Não é? Você está sentadão lá no sofá, já viu aquela pessoa que está lá sentada no sofá, naquele maridão, né? Está lá naquele sofá que é, né, abraça ainda assim todo. Aí ele grita lá o nome da mulher: amor, o que é? Vem cá, urgente. Aí a mulher vem correndo: o que houve? Traz um copinho de Coca-Cola para mim. O jogo está tão bom, não dá para levantar agora não. Ah, Jesus. Essa Coca-Cola vai vir quente, não é? Ela vem, mas ela vem quente. Não vem quente não, porque as mulheres são sábias. As mulheres, né, elas sabem preservar o lar. Então ela traz aquela Coca-Cola geladinha para o maridão. Não é assim? Não é assim que as irmãs fazem? Amém! Que maravilha, tá vendo? Que coisa maravilhosa, né? A gente gosta de conforto, né? A gente gosta. Mas preguiça não dá. Tem uma turma aí que não quer sair da casa de papai e mamãe, porque lá o negócio é bom. Olha, vamos para a rua trabalhar, vamos ajudar em casa. Ah, minha mãe já, né, aqui meu pai banca tudo, meu dinheirinho eu aproveito para economizar. Que história é essa? Vamos para a rua, vamos trabalhar. Aí fica lá naquele namoro estendido, né? Se eu sair de casa, eu vou ter que sustentar, vou ter que chegar junto, aí a gente vai namorando. Aí a preguiça. Paulo está dizendo: olha, se tiver alguém assim, fala com firmeza, porque a gente não pode ser preguiçoso. A gente precisa estar disposto, a gente precisa saber acordar e fazer o serviço. E na obra de Deus não é diferente. A gente precisa dar o nosso sangue, a gente precisa fazer com alegria, com entusiasmo. E é disso que o apóstolo Paulo está falando. Então, se você é um preguiçoso, levanta. E se você está percebendo alguém que está acomodado, você pode chegar nesse aí com mais firmeza. A palavra está orientando. Depois ele continua dizendo o seguinte: deem coragem aos tímidos. E aí o tímido não é preguiçoso, é diferente. O tímido é aquela pessoa que ela está recolhida, né? Não é preguiça, ela está ali envergonhada, ela fica na dela. Então ela não está fazendo porque ela não quer fazer, ela não está fazendo porque é o jeitinho dela, né? Ela fica no cantinho. Precisa de alguém que tenha ânimo e que se aproxime.
e que encorajem, que diga, não, vamos lá, olha, vem, participa também, vem com a gente, olha, tem lugar para você, você pode ser útil, você é importante, acredita, vamos lá, a gente está junto. Isso que você precisa fazer, ou seja, você precisa dar coragem para aquele que é tímido, que é na dele. Às vezes a gente está cercado de pessoas que têm um potencial muito grande, mas ela já não está mais acreditando no potencial dela. Ela não sabe reconhecer o potencial que tem. E aí você que está olhando para essa pessoa de fora tem que se aproximar e perceber isso e animar e dizer assim, olha, não, vamos lá, hoje é a sua oportunidade. E aí na primeira vez ela vai tremer, né? Vai ficar lá com medo, e aí daqui a pouco vai dizer, será que eu consigo? E de repente você vai ver aquela pessoa realizando coisas. Você vai dizer assim, gente, como é que pode? Como é que pode? E é interessante como as células, elas nos ajudam a descobrir essas pessoas, né? Nos ajudam a descobrir esses dons. Porque talvez para subir aqui no púlpito e trazer uma palavra, seja uma coisa muito difícil para algumas pessoas. Talvez as pessoas, você nem sabe o quanto eu tremo quando subo aqui. Não parece, pastor, nem parece que você está nervoso, né? Parece não? Pois é. Mas de repente, se você tiver num grupo um pouco menor, você vai ter oportunidade, você vai ter um pouco mais de coragem para falar. De repente você estiver num grupo só de mulheres, né, se você é mulher, ou num grupo só de homens, se você é homem, você acaba tendo um pouco mais de, sentindo um pouco mais à vontade, e aí você é encorajado a falar. E aí a igreja precisa ter esse lugar, ela precisa proporcionar isso. E você que está mais tempo na igreja, você que é mais antigo, né, você que tem um pouco mais de experiência, você precisa estar atento a isso, a essas pessoas, para que você dê a essas pessoas oportunidade através desse encorajamento, fortalecendo aquele que é mais quietinho, aquele que é mais tímido, e mostrando que ele tem valor, mostrando que ela tem valor, mostrando que ela pode ser um instrumento de Deus precioso. E às vezes é aquelezinho lá, né, que está recolhido, que vai ser grande mão de Deus na realização de um projeto. Mas ele precisa que alguém o encoraje. E nós, como igreja, precisamos ser esses que encorajam uns aos outros. Ajudem, terceiro grupo, ajudem os fracos na fé. Ajude aquele que está duvidoso, aquele que quando está diante da luta ainda treme, ainda não se sente forte o suficiente para enfrentar. Nós precisamos nos ajudar, nos fortalecer, mostrar que pelo poder de Deus tudo é possível. Eu estava assistindo aqueles programas que mostram os animais, né, a natureza, e aí tinha um episódio muito interessante em que um grupo, pareciam ser ovelhas, não eram bem ovelhas, não me lembro o nome daquele animal, mas eles estavam fazendo uma travessia, e num determinado momento eles tinham que passar por um rio, e tinha uma correnteza muito forte, e os animais maiores começaram a pular, e eles pulavam no rio, e eles pulavam e continuavam, atravessavam, pulavam e atravessavam, e de repente veio uma mãe, né, com um menorzinho, um filhote, e aí ela foi, pulou e atravessou. E aí ficou do outro lado olhando para o filhote. E o filhote olhava para a correnteza, olhava para a mãe, olhava para a correnteza, e ele ia, mas não ia muito, botava o pé, mas não ia. E a mãe ficou do outro lado olhando para ele, e como quem diz assim, vem, você não pode ficar desse lado aí, eu não tinha como buscar, vem. E aquele animal olhava para o outro e ia dando coragem para aquele pequenininho. E de repente ele tomou uma distância e pulou, e quando ele pulou, ele era pequenininho, ele afundou, e ele começou a nadar e a tentar correr, a correnteza levando, e o outro acompanhando, né, o pai ou a mãe, não me lembro bem, acompanhando, olhando, e ele ali olhando, focado, e até que ele, lá embaixo, ele conseguiu atravessar. Conseguiu atravessar, porque tinha alguém olhando para ele, dizendo, vem, não tem jeito, não, o rio está aí, mas você tem que encarar. E às vezes a gente está na nossa vida, vivendo situações que são situações de correnteza. E a gente pensa assim, seria tão bom, né? Lembra de Pegadas na Areia, né? Aquela ilustração,
o Senhor Jesus bota a gente no colo e faz a gente, não tinha lá a pegada porque Jesus estava colocando você no colo. Que bom que Jesus muitas vezes coloca a gente no colo mesmo. Mas tem momentos que não tem colinho. Tem momentos que você está na correnteza. Não tem como escapar, você tem que atravessar. E aí são nesses momentos que a gente tem que estar junto. Sabe por quê? Você não pode viver a luta do irmão. Você não pode atravessar o rio, que é o rio que ele tem que atravessar. Mas você pode estar lá encorajando. Você pode estar lá mostrando para ele que pela fé ele vai conseguir atravessar. Esse é o papel da igreja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ajudem aos fracos na fé. Ou seja, fortaleça. Seja você aquela voz que está ali, pula na água, enfrenta essa correnteza, vence essa dificuldade, encara essa luta. A luta é sua, eu não posso lutar por você não, mas eu estou aqui para dizer para você que você vai conseguir, porque você é mais que vencedor em nome de Jesus, porque você não está sozinho, a gente está junto. Esse é o meu papel como igreja, esse é o seu papel como igreja. Quando a gente faz isso, a gente consegue juntos, a gente avança e o nome do Senhor é glorificado. Por último, o apóstolo Paulo diz: tenham paciência com todos. Tenham paciência com todos. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas diferentes e nós andamos em ritmos diferentes. E quando a gente anda em ritmos diferentes, nós precisamos saber esperar aquele que tem a perna mais curta, algumas vezes, para que ninguém fique para trás. Hoje de manhã falamos sobre isso. Ninguém pode ficar para trás. Então a gente tem que ter paciência. Paciência com aquele que é um pouco mais velho, que já está um pouco mais cansado na caminhada. Paciência com aquele que é um pouco mais resistente, que é mais duro. Paciência com aquele que é distraidão, está levando a vida na flauta, não está entendendo que a gente está numa guerra, não está percebendo ainda as coisas que estão acontecendo no mundo. Paciência para que ninguém fique para trás, para que ninguém seja abandonado. Paciência para que todos se sintam parte, para que todos se sintam acolhidos. Paciência com todos. Amor, cuidado. É o que o apóstolo Paulo está nos orientando. E no verso número 15 ele nos diz que todas essas ações não devem se limitar à igreja. Porque ele diz assim, procurem em todas as ocasiões fazer o bem uns aos outros e também aos que não são irmãos na fé. Ou seja, tudo isso que ele está dizendo, o ânimo, falar com firmeza ao preguiçoso, coragem aos tímidos, fortalecer os fracos, paciência com todos, isso não se restringe à igreja. Essas também são atitudes que nós devemos tomar com aqueles que estão fora. Porque ele diz, a nossa demonstração de amor, o nosso fazer o bem, precisa ser uns com os outros e também com os que não são irmãos na fé. Porque é dessa maneira que nós vamos alcançá-los. Porque é dessa maneira que nós vamos demonstrar Cristo para eles. Porque é dessa maneira que nós vamos fortalecê-los e vamos mostrar para eles que nós não somos melhores do que eles, mas nós temos um Deus que é o Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. E que eles podem fazer parte desse grupo também, e que eles podem fazer parte dessa família também, e eles também podem ser alcançados pela graça salvadora de Jesus. Eles também podem ter essa vida de coragem, eles também podem saber enfrentar as dificuldades, eles também podem se levantar e não ficar tímidos, e não ficarem com preguiça. Eles também podem fazer grandes coisas, não porque são grandes pessoas, mas porque creem num grande Deus. Irmãos, essas orientações que o apóstolo Paulo nos dá, para que possamos viver, conselhos, para que possamos viver como a igreja do Senhor, para que possamos caminhar juntos, para que possamos ser fortes. E ao final ele conclui, eu quero apenas ler esses últimos versículos que falam tantas coisas. Estejam sempre alegres, verso 16, orem sempre,
Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo. Não desprezem as profecias. Examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma, o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que vier o nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Meu irmão, que palavra maravilhosa, que palavra de encorajamento. Você precisa ser esse instrumento de Deus, como um farol que brilha à noite, para servir ao seu irmão, para fortalecer o seu irmão, para ser a voz de Deus para as pessoas que estão à sua volta. E o instrumento que nós temos usado nesse tempo são os nossos grupos. Não são panelinhas, não são grupinhos exclusivos, são pessoas que se unem para ampliar esse amor, para ampliar esse contato, para estarmos juntos. Que maravilha tem sido fazer parte disso. Eu me alegro e louvo ao Senhor pela oportunidade que Ele tem me dado de poder fazer parte desse tempo. Eu gostaria muito que você se alegrasse com isso também. Cada novo líder que está sendo formado, quantos novos aí estão sendo formados? Novos líderes, novas pessoas sendo alcançadas. No dia 30 teremos batismos, tem outros aí para serem batizados também. Que maravilha é ver o reino de Deus crescendo. Que maravilha é ver a igreja crescendo com pessoas que estão sendo alcançadas. Esse é o desejo de Deus, esse é o sonho de Deus, e você precisa fazer parte disso. Vamos orar, feche seus olhos. Fale com o Senhor. Talvez você tenha chegado aqui hoje e é você que se sente um preguiçoso, você que está desanimado, você que está desanimada, você que é tímido, tímida, ou você que está fraco na fé, não tem força, não tem esperança, ou não tem mais paciência. Peça isso ao Senhor. Saia daqui disposto a ser aquele que encoraja outros, mais do que receber para você. Alcance outros e veja o Senhor te fortalecendo quando você é usado para fortalecer outros. Oh Deus, muito obrigado, Deus. Obrigado porque fomos alcançados pela Tua graça e por isso aqui estamos para adorar e celebrar ao Senhor. Pai, não permita que a preguiça tome conta de nós. Dá-nos coragem, força, fé, alegria em Te servir. Ó Deus, ajuda-nos a atravessar os rios, as correntezas da vida e mostra, ó Deus, que não pela nossa capacidade, mas pelo Senhor alcançaremos, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja para nós. Ó Deus, ensina-nos a ter paciência com aqueles que não estão andando no mesmo ritmo, que saibamos esperar, que saibamos tolerar, para que ninguém fique para trás, porque o Teu desejo é que todos sejam alcançados, porque o Teu desejo é que o Teu amor seja espalhado sobre a face da terra, e aquelas pessoas que estão aí cercadas, ó Deus, de tanta dor, de tanta aflição, de tanto sofrimento, que ainda não Te conhecem, possam ter um encontro contigo e perceber como podem ser transformados pelo poder do Teu Espírito Santo. Fala, Deus, a todos que estão aqui nessa noite. Desperta-nos, Senhor, para que nos tornemos uma igreja forte, uma igreja alegre, uma igreja que celebra, uma igreja que ganha vidas, uma igreja que leva a mensagem de salvação e esperança a todos os que estão à sua volta, uma igreja que não quer ver ninguém de fora, para que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos.